Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais podem aumentar a produtividade das culturas, oferecendo nutrientes essenciais de maneira gradual e constante? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Carlos Nabil, que é coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E nós vamos falar a respeito da participação do agronegócio na economia de São Paulo. Carlos Nabil é doutor em Ciências pela USP, com graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola e também da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de matemática com ênfase em estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: produção agrícola, estatísticas agrícolas, pecuária e políticas públicas. Atua como coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, órgão que engloba 7 institutos de pesquisas e é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Doutor Carlos, é um grande prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Divino. Uma satisfação estar com vocês para a gente ter esse bate-papo. Doutor Carlos, Goiás conhece São Paulo pelo estado da indústria. São Paulo hoje é o estado da indústria ou é o estado do agronegócio? Essa é uma questão importante, porque a gente tem, São Paulo realmente é o estado mais desenvolvido da federação, é um estado bastante industrializado, mas aqui a agricultura é muito forte, né? E sempre foi. Inclusive a nossa industrialização aqui no estado de São Paulo, ela veio da cultura do café, né? Da riqueza gerada pela própria agricultura, que gerou os excedentes e que propiciou no início do século XX, principalmente, a industrialização. Mas ainda, né, a agricultura de São Paulo, ela representa quase 1/3, né, da nossa economia paulista. Ela é bastante representativa. E a gente, quando for falar de números de balança comercial, a gente vai mostrar a importância ainda mais expressiva ainda do agronegócio aqui em São Paulo. Perfeito. O senhor é o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O que é essa agência? A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que a gente chama de APTA, né, a sigla APTA, ela reúne todas as instituições de pesquisa da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Então, a gente tem instituições na área de agronomia, na área de zootecnia, na área de pesca. Todas essas instituições, são 7 institutos de pesquisa, eles são congregados nessa agência. Então, a gente faz a coordenação do trabalho da pesquisa em São Paulo. É um trabalho bastante grande, né, assim, de todas as instituições de pesquisa estaduais do Brasil. A APTA aqui é a maior, né, a gente tem cerca de 450 pesquisadores nos nossos institutos. A Embrapa é maior do que isso, lógico, a nível nacional, mas em nível estadual a gente tem aqui a maior instituição de pesquisa do Brasil. O trabalho da APTA ele é voltado apenas para o estado de São Paulo ou acaba que essas pesquisas elas têm uma relevância a nível nacional? O trabalho a gente desenvolve em São Paulo, algumas pesquisas a gente desenvolve inclusive fora de São Paulo, né? Mas mesmo os trabalhos que a gente desenvolve aqui no território paulista, eles servem como subsídio, né, para todo o Brasil e para outros países. As variedades que a gente desenvolve, por exemplo, no amendoim aqui em São Paulo, 90% do amendoim plantado no Brasil são variedades nossas, variedades do IAC. O café também é preponderante, né? O café que a gente desenvolve aqui, as variedades também
são as que predominam no mercado brasileiro. Algumas variedades de diversas culturas são empregadas em outros países, como o caso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar a gente tem unidades de pesquisa no estado de Goiás, a gente tem na Bahia, temos em Minas Gerais, para a gente poder estudar a adaptabilidade das plantas em diversos solos, em diversos climas, né, em diversas regiões diferentes, exatamente conforme vai se expandindo. E temos também fora do país, nós temos também pesquisa de cana-de-açúcar fora do Brasil. Então, a gente trabalha aqui em São Paulo, na grande maioria das pesquisas, e analisa as questões regionais de São Paulo, mas em alguns casos, né, esse trabalho atende todo o Brasil, e como eu falei, em menos casos, mas também a gente atende fora do Brasil. O senhor citou aí o IAC, que é uma instituição que eu conheço, respeitadíssima, centenária, é o Instituto Agronômico, ou o Instituto Agronômico de Campinas, né? Ele foi fundado por Dom Pedro II? É isso mesmo. O Dom Pedro, né, ainda no finalzinho do Império, em 1887, né, o Império termina em 1889, então no finalzinho do Império, ele funda o Instituto Agronômico em Campinas, para poder resolver problemas do café na época, né, problemas derivados da cultura do café, e ele, inspirado nos institutos agronômicos europeus, ele traz um pesquisador austríaco para cá, para montar o Instituto Agronômico, e ele é hoje a instituição de pesquisa na área agronômica mais antiga, né, de toda a América Latina. É um orgulho para nós, né? E realmente tem essa origem no finalzinho do Império, mas ainda no período do Império. Inclusive tem um busto do Dom Pedro II no Instituto Agronômico. Qual que é o trabalho realizado pelo IAC hoje em dia? O IAC trabalha na parte agronômica, né? É bastante variado, mas ele assim, o que a gente fala de mais relevante ou de mais conhecido é o desenvolvimento de variedades. Então a gente desenvolve variedades de culturas diversas, né? Como eu falei, de amendoim, de cana, de milho, de laranja, de praticamente todos os produtos, né? A gente tem aqui em São Paulo a agricultura é bastante diversificada e o agronômico ele trabalha com estações especializadas. Então a gente tem o Centro de Citricultura, por exemplo, que fica em Corderópolis, né, numa região tradicionalmente produtora de cítricos. A gente tem o Centro de Cana, que fica lá em Ribeirão Preto. Temos o Centro de Seringueiras, e além das fazendas experimentais em que tem diversos tipos de cultura sendo trabalhados, né? E aqui em Campinas, eu estou em Campinas hoje, aqui estou na sede do IAC hoje, por coincidência. Tem uma fazenda muito grande, muito bonita aqui em Campinas, que é a Fazenda Santa Elisa, onde se desenvolve várias pesquisas de café, né, e de outros produtos aqui na cidade de Campinas. Doutor Carlos, o Brasil vive mais uma revolução hoje em dia com os biológicos. E aí tem o Instituto Biológico. Qual é a dimensão do trabalho que é realizado por esse instituto? O Instituto Biológico, ele vai completar 100 anos em breve, né? Ele é de 1927, ele completou 97 anos agora recentemente. Ele é um instituto que cuida da sanidade vegetal e sanidade animal. Então a gente tem laboratórios para pesquisa de doenças de plantas, doenças de animais, e o biológico tem uma função estratégica hoje na exportação. Muitos produtos que são exportados, eles precisam de laudos de sanidade. E diversas cadeias produtivas, quem elabora esse laudo, quem fornece, é o Instituto Biológico. Quer dizer, isso não só para São Paulo, isso a nível Brasil. Então tem várias amostras que vêm de Santa Catarina, vêm de diversos estados para cá, para a gente analisar e poder atestar, né, a sanidade de produtos para consumo interno também, mas muito especialmente, né, para exportação. Outro instituto de extrema relevância vinculado à APTA é o Instituto de Economia Agrícola. Ele faz o acompanhamento e divulgação de preços, né? De que maneira esses números são utilizados? O Instituto de Economia Agrícola é o meu instituto de origem, né? Eu sou pesquisador do EA, do Instituto de Economia Agrícola, com muito orgulho. O IA trabalha com os dados agrícolas, então a gente tem levantamentos, séries de dados muito antigas, né? Desde praticamente da década de 40, e a gente acompanha as safras, praticamente todos os produtos aqui do estado de São Paulo. Em alguns casos fora de São Paulo, mas principalmente os dados aqui de São Paulo. Então a gente elabora, por exemplo, previsão de safra aqui no estado de São Paulo, a gente faz 5 levantamentos por ano,
em que a gente indica desde a intenção de plantio até a colheita, né, qual a área plantada de cada cultura, qual é a produção, qual é a produtividade em cada município. A gente tem uma rede de extensão aqui da Secretaria da Agricultura, que é a CAT, né, que é a de extensão rural, e esses técnicos eles trazem as informações da ponta para a gente, de município por município, e a gente faz a consolidação. A gente faz vários outros trabalhos, né, levantamento de preço de terra, custo de produção, propriamente políticas públicas. É um instituto bastante diversificado em termos de atividade e assessora muito fortemente tanto o secretário de Estado da Agricultura como o governador do Estado também, com informações econômicas das culturas de São Paulo. No primeiro momento eu achei que o trabalho era parecido com o do CPEA, mas pelo que eu vi aí é mais amplo, né? Em alguma medida o CPEA faz coisas parecidas com o que a gente também desenvolve, né? Custos de produção, né? Alguns levantamentos estatísticos, mas eu acho que a gente trabalha numa área mais, além dessas áreas, na área de política pública, né? A gente tem uma diversidade um pouquinho maior, acho que de campo de atuação. Mas o CPEA seria, dentro da Exalc, né, mais ou menos o correspondente ao IA realmente aqui na DW. Outro instituto importante é o Instituto da Pesca, né? Instituto de Pesca, que tem diversas pesquisas pioneiras. Eu gostaria que o senhor citasse algumas dessas pesquisas. O Instituto de Pesca é um instituto que trabalha com pesca e com aquicultura também, né? A gente trabalha tanto na área marinha como na área continental. A gente tem unidades desse instituto espalhadas pelo estado, algumas no litoral, temos em Cananéia, temos em Santos e temos em Ubatuba. E na parte continental, temos uma unidade em Pirassununga e outra unidade em São José do Rio Preto. E as pesquisas na área da pesca, elas são muito importantes, nessa parte de aquicultura principalmente, de tanques-redes, de produção de tilápia, que é uma produção importante e crescente aqui no estado de São Paulo, mas acho que em todo o Brasil. O Instituto de Pesca tem desenvolvido trabalhos muito importantes, tanto no manejo da produção, como no desenvolvimento até de vacinas para os peixes. Então a gente tem contribuído bastante com o setor, e na parte marinha também a gente tem um acompanhamento estatístico, né, das espécies marinhas, também é o mais antigo do Brasil aqui, que a gente tem séries de dados também quase mais de 50 anos aqui da produção marinha. E a gente faz um trabalho junto com a Petrobras aqui de monitoramento da fauna marinha em São Paulo e em outros 2 estados. O setor da pesca é relevante na economia paulista? Ele é relevante e ele é crescente, né? Quer dizer, a relevância dele em termos econômicos, ela vem crescendo nos últimos anos. Não só na área de pesca, como a gente vê também no consumo das famílias, né? O consumo de peixe do brasileiro, de uma maneira geral, é muito aquém aí da média mundial, né? Tem muitos países aí que têm muito mais tradição, né, na alimentação com produtos de peixes, mas aqui no Brasil vem aumentando. Conforme vai aumentando a produção, também a gente tem o aumento da oferta correspondente. E qual é o papel do Instituto de Tecnologia dos Alimentos? O ITAL, né, Instituto de Tecnologia dos Alimentos, de todos os nossos institutos, é um instituto que trabalha pós-porteira, né? Ele não trabalha na produção, ele trabalha no processamento dos alimentos. Então a gente trabalha com processamento de carnes, processamento, a parte de chocolate, tem um setor lá chamado Chocotec, lá que as pessoas gostam muito de visitar e provar lá os chocolates. A gente tem a parte de leite também, toda a parte de processamento de leites, a parte de embalagens industriais. É um instituto que trabalha muito próximo da indústria da alimentação e trabalha muito com inovação, né? Por fato de estar próximo da indústria, acho que o ambiente é muito próximo com essa parte inovativa. Então é um instituto muito tecnológico, né? O nome é Instituto de Tecnologia de Alimentos, ele trabalha mais na engenharia de alimentos, mas é um instituto que tem uma
uma veia de inovação bastante acentuada, né? E não só na parte de engenharia mesmo, mas até na parte de modelos de negócios. É um instituto também muito interessante. Aqui ele fica em Campinas, a sede dele é em Campinas. Esse instituto, né, o Itaú, a única unidade dele atualmente é aqui em Campinas. Dr. Carlos, um dos temas mais abordados hoje, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é evento que a gente vai, é a comunicação. A falta de comunicação para que as pessoas entendam melhor o agronegócio e conheçam o agronegócio. E o Instituto de Zootecnia, ele abre um trabalho com matrizes suínas destinadas aos transplantes de órgãos humanos. Quer dizer, olha onde chega o agronegócio e a relevância dele. Como é que é esse trabalho? O Instituto de Zootecnia, antes de falar exatamente dessa pesquisa, falar um pouquinho do Instituto. É um instituto também que a gente tem várias unidades aqui no estado de São Paulo. A gente trabalha principalmente com bovinos, mas tem unidade de suínos, como essa que a gente vai falar, tem unidade de aves, tem unidade de búfalos. A gente trabalha com vários produtos animais bovinos também, né? E essa unidade que fica na cidade de Piracicaba é uma unidade que trabalha com suínos e essa pesquisa que eu vou abordar é uma pesquisa realizada, quem coordena essa pesquisa, quem conduz essa pesquisa são os professores da USP da medicina, né? Eles trabalham com transplantes para humanos. E essa pesquisa de utilização de órgãos de suínos para transplantes humanos, ela vem sendo desenvolvida em vários países do mundo. Em poucos países, né? Mas países de ponta tecnológica. E aqui em São Paulo a gente tem uma pesquisa muito importante conduzida pelos professores da USP que estão nessa parceria conosco. Então, dentro dessa nossa unidade lá em Piracicaba, a gente faz a criação de porcos mini pigs, né? De porcos menores, que tem mais ou menos o peso do corpo humano, mais ou menos, para poder adaptar. E assim, do nosso lado do Instituto de Zootecnia, nós estamos observando muito mais os aspectos zootécnicos, né, da criação dos porcos, desenvolvimento, alimentação, ganho de peso, né? E do lado da medicina, o interesse deles é exatamente na utilização dos órgãos, né, dos porcos para transplante. É uma técnica que está sendo desenvolvida, né? A fronteira da ciência, né? É muito bem-vinda essa pesquisa, a gente tem bastante orgulho da pesquisa, mas é uma pesquisa em que a gente é mais assim, coadjuvante, né? A gente tem um papel dentro da produção de porcos, mas a pesquisa, quando a gente pensa no benefício aí da parte de transplante, não é a nossa especialidade, né? E aí são os professores da Faculdade de Medicina que conduzem essa parte. Quer dizer, na verdade, a gente trabalha junto com eles ali, né? Mas eu acho muito interessante, muito importante a divulgação de trabalhos como esse, para que as pessoas entendam melhor a dimensão do agronegócio. Muitas vezes a gente fica tão preso ali em alguns temas, né? E assuntos tão importantes como esse acabam passando muitas vezes despercebido. Doutor, o que é a APTA regional? Pois não, fica à vontade. Não, só para complementar esse seu raciocínio, né? A gente pensa que o agro a gente pensa muito na alimentação, mas o agro é muito mais do que alimentação, né? A gente hoje, aqui no agro de São Paulo, por exemplo, energia, muito agroenergia, né? A gente tem a cana-de-açúcar, toda a parte de etanol, a gente tem muita criação, muito eucalipto aqui, né? Que vai para papel, para celulose, né? Quer dizer, a agricultura não é só alimentação, né? Você tem eu acho que isso que você abordou é muito importante para as pessoas refletirem, né? O agro é mais do que tem alimentos, lógico, mas não é só isso. Exatamente. Aproveitando, complementando, aí você perguntou da APTA regional. Isso. A APTA regional, isso em 2002, quando a APTA foi criada, né? Antes da APTA tinha um outro nome, eram coordenadorias de pesquisa que a gente tinha aqui em São Paulo. Quando a APTA foi criada, foi feita essas unidades regionais. São unidades que a gente tem espalhadas, são 18 fazendas hoje que a gente tem espalhadas pelo estado para atender as demandas regionais. Então, elas são unidades diferentes dos nossos institutos. Por exemplo, o Instituto Agronômico trabalha com plantas, né, com agronomia. O Instituto de Zootecnia trabalha com animais. O Instituto de Pesca trabalha com peixes. Essas unidades, elas são multifacetadas. Então, nessas unidades, elas foram desenhadas para terem, por exemplo, um pesquisador de bovinos, tem um pesquisador de peixe, um pesquisador de economia, um pesquisador de agronomia.
Então, eles têm capacidade de atender regionalmente as demandas. Um exemplo, uma unidade que nós temos, uma cidade de Assis, por exemplo, a gente tem pesquisa na área de peixe lá, para atender as culturas de pescado regionais. A gente tinha a parte de ovinos, né, para atender também a produção regional, a produção de cana. Então, elas são unidades espalhadas pelo estado para que a gente possa tanto atender as demandas, como fazer experimentações. Como eu já falei, a gente precisa estudar as culturas em diversos solos e diversos climas. Então, a gente nessas estações experimentais, que a gente chamava antigamente, né, hoje a gente chama de unidades regionais, elas têm esse papel, esse propósito. A Apta criou em 2022 o Apta Hub, que é uma aceleradora de startups do agronegócio. Como é que funciona esse projeto, doutor? Ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, a gente nota uma grande aproximação dos institutos de pesquisas nossos aqui de São Paulo, mas também dos outros estados e da Embrapa também, com as empresas, né? Tentando transmitir, né, todo esse conhecimento que a gente gera para o setor privado, para poder que seja bem aproveitado todo o conhecimento que é gerado nas instituições de pesquisa. E a partir da lei de inovação, que ela vem aí, a lei de inovação nacional, a lei de inovação aqui no estado de São Paulo, que é uma lei de 2017, ela criou instrumentos para que a gente faça essa aproximação entre o setor público e o setor privado. E o Apta Hub foi criado para poder facilitar esses mecanismos. Então, a gente estabeleceu aqui no estado de São Paulo um projeto para instalar 7 unidades do Apta Hub, né, que são unidades onde a gente tem empresas incubadas, startups e espaços para discutir inovação, para fazer eventos, fazer seminários. São espaços assim, multiuso que a gente tem em São Paulo. E a gente, assim, até aproveitar, foi muito oportuno o que você está perguntando, porque na semana passada a gente inaugurou o 7º espaço, o último, né? Eram 7 espaços, a gente foi conseguindo inaugurar ao longo desse ano, e na semana passada a gente inaugurou o último desses 7 espaços. Então agora a gente está com a nossa capacidade instalada plena aqui, né, e podendo operar com todos os nossos pesquisadores. E a ideia é um hub de inovação. Falar hub é sempre a ideia de conexão, então a gente busca nesses espaços conectar assim, principalmente novos negócios, mas com os nossos institutos, com os nossos laboratórios, com os nossos cursos de pós-graduação, com as universidades, com as empresas. A gente tenta usar exatamente o conceito de hub, né? De tentar ser um polo de interligação, de contato e de aproximação de ideias e de negócios. Está funcionando muito bem, né? A gente, essa parte de inovação, né? Nós estamos trabalhando aqui em São Paulo, mas praticamente a gente vê esse conceito de inovação sendo bastante difundido e aplicado em todo o Brasil. Eu estava em São Paulo, há alguns dias atrás, participando do Congresso Brasileiro do Agronegócio, e na abertura do Congresso, o governador Tarcísio disse que o agro paulista é formado por cerca de 200 culturas. Aliás, ele elogiou e exaltou muito o agronegócio. Qual é a importância dessa diversidade para a manutenção do homem no campo, assim como para a economia do estado de São Paulo e para a segurança alimentar da população? A agricultura em São Paulo, ela é bastante diversificada, né? A gente tem aqui realmente esse número de culturas aí que o governador falou. Nós temos as culturas principais, né? Se a gente fosse ranquear, a gente tem as culturas mais expressivas aqui economicamente no estado, mas aqui praticamente quase todas as culturas se desenvolvem aqui no estado de São Paulo em alguma medida. A gente tem aqui como principal cultura do estado aqui, em termos de área, em termos de produção, hoje é a cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar ela não é majoritária, né? Ela não tem mais de metade do estado com cana-de-açúcar. A gente tem muita laranja, temos soja, temos milho, a parte
de animais, né, de gado principalmente, de pescado, como a gente falou. Então, são muitas atividades agrícolas aqui no estado de São Paulo. E temos todas as atividades ligadas aos pequenos produtores. São Paulo tem muitos pequenos produtores familiares, e tem assentamentos também, né? A gente tem uma quantidade grande aqui de assentamentos no estado de São Paulo, que normalmente essas pequenas propriedades elas se dedicam para a produção de alimentos. Aí sim, aí onde vem o feijão, onde vem o milho, né? Normalmente essas pequenas propriedades, em geral, é que produzem o que vem para a nossa mesa. As grandes propriedades, aí acho que a gente está falando de soja, cana-de-açúcar, eucalipto, são culturas mais, assim, muitas delas voltadas até para exportação, né? Mas o pequeno produtor é muito importante para abastecer de alimentos mesmo a nossa população. E é interessante que ele citou o exemplo da cana-de-açúcar e da laranja. Ele falou, não é só cana-de-açúcar e nem só laranja. E citou o exemplo do amendoim. Ele falou, tem também amendoim, e citou outras culturas. Bem em linha aí com o que o senhor disse. Eu estava lá, o governador falou de caqui, falou tantos produtos que a gente tem no estado de São Paulo, né? O agro paulista ele registrou um superávit de 9,7% nos 7 primeiros meses, assim, apesar de uma ligeira queda das exportações no mês de julho. A que se deve esse crescimento, doutor? Porque importantes estados como o meu estado de Goiás aqui, o estado vizinho do Mato Grosso, o Paraná, que é um grande produtor, tiveram queda, assim como outros estados, né? E São Paulo acabou tendo um destaque muito grande. Por que se obtiveram esses números aí? Esse é um estudo que eu participo, né? A gente acompanha aqui, eu com mais 2 pesquisadores lá do Instituto de Economia Agrícola, a gente acompanha mensalmente as exportações de São Paulo, do Brasil, né, de alguns estados principais. Quando a gente fala de exportação, a gente sempre tem que pensar que o resultado da exportação é um produto de quantidade exportada pelo preço do produto. Então, muitas vezes, o crescimento ou decrescimento depende desses preços internacionais, que às vezes não estão ligados com a nossa economia interna, né? São Paulo tem como principal produto a cana-de-açúcar na exportação. 37% da nossa exportação, praticamente, do estado de São Paulo é a cana, que é o produto mais importante da nossa pauta de exportação. E o açúcar está com bom preço no mercado internacional, então isso favorece o nosso resultado da balança comercial em São Paulo. A laranja também, que é um produto importante aqui em São Paulo, está em 5º lugar, se a gente olhar no ranking, mas São Paulo, praticamente 90% do que o Brasil exporta de laranja sai de São Paulo, né? Que é um estado que a laranja é muito importante, também está com bom preço internacional. Então isso favorece. A soja, que está com preço ruim, e a gente teve muito problema com a soja de produção, por questões climáticas, né, na época do plantio. Então, estados que, como você falou, Goiás, Mato Grosso, estados que dependem mais da soja, né, esse ano estão com resultados um pouco abaixo. E São Paulo realmente está com resultado favorável, né, para um ano que não é um ano que tem sido muito bom para a agricultura brasileira, para as exportações. Quando a gente olha para as exportações nacionais desse ano, elas não estão melhores do que o ano passado, está mais ou menos equilibrada, né? E São Paulo está praticamente 10% acima do ano passado. O ano passado foi um resultado fabuloso, né? Quer dizer, o fato de a gente estar acima do ano passado é excelente, né? Empatar com o ano passado já é um bom resultado. A gente tem quebrado recorde sobre recorde todos os anos aí nos últimos 5 anos. A agricultura tem correspondido bastante e sido muito importante para o crescimento da economia brasileira. Estados como Goiás, Mato Grosso do Sul estão extremamente dependentes da China para suas exportações. No caso de São Paulo, existe essa mesma dependência? E quais são os principais destinos das exportações de São Paulo? O estado de São Paulo, o principal destino é a China, né? Mas aqui a gente não tem esse caráter de dependência. A gente tem um pouquinho menos, acho que perto de 20% das exportações de São Paulo vão para a China. É muito importante, mas a gente tem uma cadeia de destinos mais diversificada. O Mato Grosso, que você citou, né, assim, uma outra informação adicional, quando a gente olha o ranking dos estados exportadores do Brasil, Mato Grosso é o primeiro lugar. Mato Grosso é o estado que lidera aí como quantidade, quer dizer, de valor exportado, né,
no Brasil. São Paulo vem em segundo lugar, né, reforçando aquela ideia que eu falei no começo, da importância, né, de que São Paulo tem um agro forte aqui, um setor bastante importante para o estado de São Paulo. Aí a gente tem depois Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Goiás em sexto lugar no ranking aí dos principais estados exportadores. Mas em relação aos destinos, né, aqui em São Paulo, das exportações paulistas, a China é o principal destino, depois seguida aí pela União Europeia, Estados Unidos. Esses são os três principais, né? A China perto de 20%, Estados Unidos e a União Europeia perto de 11%, mais ou menos cada mês vai oscilando um pouquinho, e aí já vai lá para baixo, para 3%, uma sequência de outros países, principalmente da Ásia e do Oriente Médio, que importam muito açúcar, né? Açúcar como principal produto da pauta. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente observa os destinos das exportações de São Paulo, é que os países, nossos vizinhos aqui da América Latina, eles não figuram muito nos primeiros lugares do ranking de exportação de São Paulo. Acho que começa a aparecer o México lá para o 15º lugar, Colômbia, Chile, Argentina, ali, né, entre o 15º e o 20º lugar. Quer dizer, a gente vê que a nossa exportação ela não é aquela exportação de vizinhança, é uma exportação para mais distante realmente, né? Uma exportação China, União Europeia, Estados Unidos, Oriente Médio, esses são os principais destinos das exportações paulistas. O que está faltando para trazer esses países mais para perto e começar a negociar com eles? Olha, eu acho que a gente tem uma questão aí de logística, né, que certamente poderia ajudar. E eu acho que também é a questão de complementaridade. Com esses países vizinhos, muitas vezes, eles têm os mesmos produtos que nós, né, como principais produtos de exportação. Então, eu acho que eles não têm tanta necessidade de comprar do Brasil e vice-versa, né? A gente tem alguns produtos em que a gente tem o que a gente chama de exportação de vizinhança, né? A banana, por exemplo, é uma exportação, até por ela ser perecível, né? Ela é mais difícil da gente exportar para mais longe, então tem uma exportação aí para países vizinhos, mas, por exemplo, a gente fala de carne, né, que é um produto muito importante aqui para o Brasil. Argentina é exportador, Uruguai é exportador, Paraguai, quer dizer, esses países eles não têm necessidade de comprar os produtos porque são muito semelhantes, né, em termos de cultura com os nossos. Eu acho que essa é uma possível explicação para essa baixa troca na parte de agricultura. Na parte industrial a gente tem uma troca mais forte, principalmente com a Argentina, né, México, mas na parte agrícola não é muito forte essa troca entre os países. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a cana tem participação de pouco mais de 30% nas exportações paulistas, é isso? É isso, 37% nesse último levantamento. 37%. E qual é a participação do agronegócio na economia do estado de São Paulo? Nas exportações do estado de São Paulo, 42,8%, sempre varia o número, mas é sempre dessa ordem, certo, né? 42,8% vem do agronegócio. Quer dizer, é o principal setor, né, em termos de exportação aqui em São Paulo, é quase metade, né, da balança comercial. Quando a gente olha para o Brasil, aí é praticamente 50% mesmo, é 49,4%, se eu não me engano. Os números variam de mês para mês, né, mas é dessa ordem. Quer dizer, na balança comercial brasileira, a agricultura, os produtos agrícolas, né, correspondem à metade da balança. E em São Paulo, um pouquinho menos proporcionalmente, mas muito importante, né? Acho que nesses 7 primeiros meses de 2024, 42,8% das exportações de São Paulo em valor vieram do agronegócio. Doutor Carlos, eu gostei bastante. Eu havia falado para o senhor que eu não gosto de entrevistar, né? Eu gosto de prosear. E essa prosa se tornou uma aula. O senhor me deu uma aula. E que aula boa, viu? Gostei demais da conta. Muito obrigado. Foi muito importante entender um pouco melhor esse estado tão maravilhoso que é o estado de São Paulo. Obrigado. Para a gente também foi muito agradável, é uma prosa, né? A gente vai trocando ideias, conforme você vai, às vezes, levantando a bola, a gente tem a oportunidade de responder, né? E a gente fica à disposição. E como eu falei, a gente tem vários institutos aqui, cada um especializado, como eu falei,
de peixe, outro de animais, outro de agronomia, outro de tecnologia de alimento. Eu acho que oportunamente aí a gente podia colocar nossos diretores também para poder trazer casos mais concretos, né, para poder detalhar um pouquinho as pesquisas que a gente desenvolve nos institutos aqui de São Paulo. Com o maior prazer, eu quero conversar com todos eles. Já pode falar para a turma lá que já temos um compromisso, é só agendar agora, tá bom? Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Eu conversei com Carlos Nabil, que é coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, e nós falamos a respeito da participação do agronegócio na economia de São Paulo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.